E agora vamos entrar no tema de notação científica. Uma última padronização que nós vamos fazer das unidades, como representar esses valores. E o que você tem que pensar eu estou aprendendo como escrever, como representar. Porque se alguém lá na China representa em decimal, alguém lá no Japão representa de outro jeito, aqui no Brasil representa de outro, embora os valores representem a mesma quantidade, você vai ter um problema de comunicação, entende? Nós vamos colocar em notação científica todos os resultados para padronizar a notação, a representação. Não quer dizer que se você achar um valor lá 0,02 e colocar esse valor está errado. Não, ele está correto. Mas a representação que nós vamos colocar, e aí eu trago a argumentação de que isso é uma padronização geral e também isso, no geral, no vestibular, é usado certos valores em notação científica. E também, pessoal, colocar em notação científica é mexer com potência. Portanto, a potência vai ser o seu aliado. Você vai colocar em potência e poder aplicar as propriedades de potência ao somar, ao subtrair, multiplicar e dividir. Então, ao somar, a fazer as operações básicas com alguns números que seria em decimal, ficariam difíceis, se você coloca em notação, também facilita a sua vida. Então, o que nós vamos ver agora é a notação científica. O que é notação científica? É uma forma de representar um valor. E ele vai estar dentro do quê? De um intervalo. E esse intervalo será o seguinte. Nós vamos escrever que a notação é um A vezes 10 elevado a n para, isso para A, estando no intervalo, deixa eu apagar aqui e colocar um pouquinho mais para cá. Então, o A vai ter que estar no intervalo entre 1 e 10. A poderá ser maior ou igual a 1. No entanto, ele tem que ser menor do que 10. E aí o n, nós vamos colocar aqui, serão valores inteiros. Ok? Por que colocar um valor não expoente? Não que não possa, mas assim, nós trabalharemos com valores inteiros. O valor inteiro pode ser um valor positivo ou pode ser um valor negativo, mas tem que ser 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Esse n, esse expoente, não vai ser 1,2. Ok? Então vai ser A vezes 10 elevado a n. O A vai ser um valor numérico, e esse valor numérico estará de 1 a 10. Como assim? Ainda está um pouco subjetivo. O que você vai fazer é pegar qualquer valor que você tenha, ele estando em potência ou não, e mexer no A, ou seja, no decimal e no expoente, para fazer ele entrar neste intervalo. Se você não entendeu, agora com os exemplos você vai entender. Então, se eu tenho aqui 200, você vai olhar e falar assim, tá, mas essa estrutura está muito diferente, porque aqui eu tenho um valor numérico, aqui eu tenho um valor numérico, mas cadê a potência? O que você precisa lembrar, a informação, eu vou colocar aqui, que todo número, vou chamar esse número de B, todo número elevado a zero é igual a 1. Depois, se você tiver dúvida nessa propriedade, dá uma olhada nas propriedades de potência, a gente prova porque que todo número elevado a zero é igual a 1, é simplesmente a aplicação da propriedade da divisão. Então, 200. Bom, se é 200, você concorda que se 200 é a mesma coisa que 200 vezes 1? E como é que eu chamo agora a estrutura de potência? Eu sei que o 1 pode ser qualquer coisa elevado a zero, e eu quero uma potência de base 10. Portanto, o que eu tenho é que 200 é a mesma coisa que 200 vezes 10 elevado a zero. Concorda? Já colocamos a mesma estrutura. Agora você tem o seu A, o seu 10 e o seu N. N pode ser zero? Pode, não tem problema nenhum. Só que repara que o seu A ele está num intervalo muito maior do que o máximo permitido possível para essa representação. O que você precisa fazer é dar um jeito de colocar esse 200 num intervalo de 1 a 10. Só que o que você vai fazer é simplesmente mexer com a vírgula nesse decimal para equilibrar. Concorda você que o 200, se eu mexer com a vírgula duas vezes, ele vira 2, e aí o 2 está entre 1 e 10? Então é isso que você vai fazer. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 2 vezes 10 elevado a alguma coisa. Agora a gente discute esse alguma coisa. Você precisa entender que a representação em notação científica não é alterar a quantidade, é alterar a representação. A quantidade precisa ser a mesma. Isso quer dizer que se no decimal você acabou de diminuir o número, o expoente serve para quê? Para contrabalançar e aí representar a mesma quantidade. Se eu diminuir o meu número no decimal, o expoente precisa aumentar o número e na mesma proporção. E você já sabe, por mexer lá, a gente acabou de discutir isso na parte de unidades. Cada vírgula que eu ando é uma casa. Se eu andei 2 casas para a esquerda, eu diminuí o meu número, não em 2, eu diminui meu número em 2 vezes 10. Não, nem 2 vezes 10, a forma de falar é diminuir ele por 10 duas vezes, isso quer dizer que diminui por 100. Se eu diminuir por 100, quer dizer que o meu expoente precisa contrabalançar isso aumentando vezes 100.
ou seja, aumentando 2 no expoente. A gente já sabe que vezes 100 representa 2 unidades no expoente. E a forma de escrever isso é o zero que eu tinha mais 2, que dá 2. Essa aqui é a representação em notação científica do número 200. O que você precisa entender, eu vou anotar até aqui do lado, é o seguinte, é uma lógica muito básica. Então, ó, eu tenho decimal e tenho expoente. Ó, decimal e o expoente. Decimal e o expoente. O que você faz com um na lógica, você faz com o outro o oposto. Então, ó, se o decimal ele está aumentando o valor, o expoente ele vai diminuir, ou seja, tirar 1, 2, 3, 4. Se o decimal diminui o valor, o expoente faz o contrário para contrabalançar. Lembra que é a mesma quantidade, portanto, um contrabalança o outro. Vou dar mais exemplos para vocês aqui. Então, eu tenho agora o número 32,5 vezes 10 elevado a 4. Veja, o 32 aqui eu tenho a estrutura de potência, senão você já sabe que é 10 elevado a zero. O 32 está muito maior do que o 10. O que eu preciso fazer é andar com a vírgula para colocar ele entre 1 e 10. Você já sabe que então, ó, esse 32 vira 3,2. Você percebe que eu acabei de diminuir o meu número uma vírgula, ou seja, dividir meu número por 10? O expoente tem que representar uma multiplicação por 10 para que eu mantenha a mesma quantidade. Multiplicar por 10, mexendo com o expoente, acrescentar 1. Isso quer dizer que o que eu vou ter é 3,25 vezes 10 a quarta, mais 1 que eu acrescentei. Isso é 3,25 vezes 10 a quinta, certo? Diminuir no decimal, o que eu fiz agora no expoente? Ó, diminuindo no decimal, o expoente aumenta. E também será verdade se eu tiver o meu número 0,015. Vou colocar isso aqui, esse valor, vou colocar em notação. Então você sabe que isso aqui vai representar 0,015. Cadê o expoente? 10 elevado a zero, se não tem. Se o número está só inteiro. Agora o que você vai fazer é colocar esse 0,015 entre o intervalo de 1 a 10. Isso aqui, ó, duas. Então eu cheguei no 1,5. É um número que está de 1 a 10. 0,15 não é, e nem 1 a mais, que fica 15 já estoura o 10. Então ó, é uma, duas casas, ele vira 1,5. Escreve 1,5. E agora você vai perceber, ó, 2. Eu aumentei o meu número duas casas, porque ele estava menor e ficou maior. Ou seja, eu multipliquei por 100. O que eu fiz no decimal foi, ó, aumentar o meu número. O que o expoente faz? Ele precisa contrabalançar agora com o oposto, diminuindo. Se ele vai diminuir, é a mesma quantidade de casas que eu aumentei. Ou seja, duas casas. Portanto, eu tinha o expoente 0, e agora eu terei o expoente menos duas casas. 0 menos 2 é vezes 10, deixa eu apagar aqui, elevado a menos 2. Então 0,015 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 a menos 2. Essa é a representação que você vai usar para a notação científica, ok? Depois, mais exemplos, a gente vai na parte de exercícios. E aí eu quero trazer para vocês também um esquema que é interessante de você saber. É para eu usar os prefixos lá, de aumentar ou diminuir a unidade. Pensa aqui comigo, ó, eu tenho a unidade. Aí, o que, que eu tenho acima? A gente sempre vai de 10 em 10. Na unidade, depois eu tenho o quilo, que é 1000. Aí depois eu tenho o milhão, que é um mega, então aqui ó, quilo. E aí a gente vai escrever com Q, a representação é com K, se escreve com Q. Mega, quilo é 10 a terceira. Mega, que é 1 milhão, é 10 a sexta. Aí eu tenho giga, deixa eu colocar a letra, né? O G, que é o giga, ele representa 10 a nona. E aí o tera, que é um tesão, ele representa 10 elevado a 12. Abaixando na unidade, eu tenho a unidade, aí eu tenho o mili, ele é 10 a menos 3, o micro, e aí a gente usa para o micro essa letrinha grega aqui, que é o mi. Então, aqui é um micro, que agora é dividir por 1000, que seria a mesma coisa que dividir por 1 milhão, que é 10 a menos 6. Nano, que é um nzinho, que é 10 a menos 9.
e o Pzinho que é o pico, que é 10 elevado a menos 12. E aí, para a gente entender, ó, unidade, ó, multiplico por 1000, multiplico por 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Divido por 1000, divido por 1 milhão, divido por 1 bilhão, divido por 1 trilhão. Olha que interessante, pessoal. Você já ouviu o termo nanotecnologia? Nanotecnologia, com certeza você já ouviu, mas sabe o que significa? Significa eu fazer equipamentos eletrônicos em que dentro das placas desses equipamentos eletrônicos eu vou usar alguns tipos de componentes que vão estar, olha na escala nano. O que representa isso em relação à dimensão de espaço do metro? Ó, milimicro, nano. 1000, 1 milhão, 1 bilhão. É 1 bilhão de vezes menor do que o metro. Você consegue? Pensa só. Tenta você, ó. Pega um metro, divide em 1000, já vai ficar pequenininho. Vai ser um milímetro, bem pequenininho. Divide em 1000 de novo, você vai ter um micrômetro, a milionésima parte do metro. Se você dividir em 1000 de novo, você não vai quase conseguir ver olho nu, provavelmente. Mas chega no nano. Imagina que nós já conseguimos, com tecnologia, criar equipamentos eletrônicos com vários tipos de componentes na bilionésima parte do metro. É isso que é nanotecnologia. Dentro de muitas placas, por exemplo, de circuitos elétricos, nós temos vários bilhões e bilhões de transistores. Bilhões de um equipamento dentro de uma plaquinha de um celular. Você consegue imaginar bilhões de algo? Você só consegue, sei lá, átomo, né? Pensar, não, a gente já consegue ter equipamento eletrônico, depois pesquisa sobre placas e os seus equipamentos na nanotecnologia. Nós já conseguimos isso. Essa estrutura aqui é interessante quando você vê a letra, essa letra servirá como um prefixo da unidade. Então, se eu tiver assim, ó, o mzão e um grama significa a milhão de gramas, ou seja, 1 milhão de gramas. Se eu tiver o K é 1000 de alguma coisa. O Mzinho é mili, então é a milionésima parte daquilo, é dividido por 1000. O Uzinho é o micro, é a milionésima parte do negócio, certo? Então, dá uma olhada nisso aqui, sempre será um prefixo das unidades. E com isso, nós terminamos a parte de grandezas e unidades, grandezas do que conseguimos observar, medir, quantificar e prever, unidades, como representamos isso. Fizemos conversões de unidades e agora a representação final do valor, notação científica. Próxima aula nós já vamos começar o estudo de cinemática com os termos que iremos usar, vamos definir os termos, e aí a gente começa a falar de espaço, velocidade média e seguimos. Um abraço.